Shabbat Shalom a todos vocês. Estamos em mais um Shabbat, graças ao Eterno por nos permitir que a gente possa estar guardando um mandamento. E vamos agradecer ao Eterno por esse dia, e agradecer ao Eterno pela oportunidade que Ele nos dá da gente hoje meditar na sua palavra. Temos um dia disponível para isso e vamos agradecer. Quem ora? Oremos. O eterno, soberano Pai e grande Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer, ó Pai, por mais esta oportunidade que temos aqui, que estamos aqui reunidos em teu santo nome, para louvarmos e agradecermos o teu nome. Que cada palavra aqui venha sair da tua boca, que ela venha ser inspirada pela tua palavra e que nós venhamos ser transmissores para que outras pessoas venham conhecer a tua verdade. Vem nos abençoar neste dia de Shabat, vem nos dar um ótimo final de semana e vem perdoar os nossos pecados. Te peço isso através do nosso Cordeiro Yeshua, nosso Messias. Amém. Amém. Então hoje vamos continuar com o nosso estudo de Romanos, capítulo 3. Hoje vamos estudar esse capítulo na qual Paulo ele vai reiterar o valor da circuncisão, para aqueles que podem talvez se confundir com o que Paulo expressa no capítulo 2, onde Paulo fala que a circuncisão que conta é a do coração. E aqui Paulo vai explicar ou vai reiterar o valor da circuncisão, dizendo no versículo 1: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Então Paulo aqui ele vai apaziguar, ou seja, qualquer vestígio de confusão que tenha ficado por a pessoa ter interpretado as palavras dele no capítulo 2. E aqui Paulo vai dizer que a circuncisão ela tem muito valor. Ou seja, que a vantagem que o judeu tem é porque o judeu ele foi justamente circuncidado ao 8º dia, inclusive o apelido judeu, e vive, por exemplo, numa comunidade judaica. E se a circuncisão do coração é a que vale, então Paulo vai dizer aqui que essa pessoa guarde a lei. Por isso que ele vai enfatizar aqui que a circuncisão realmente ela é válida, ela tem muito proveito e também é de coração. Porém, se você é circuncidado no coração e você acha que a circuncisão física não tem nenhum valor, então aqui Paulo vai justamente desmificar isso aí. Vai dizer que tanto a física como a do coração vale. Por quê? Porque se eu sou circuncidado no coração, eu vou guardar os mandamentos fisicamente, ou seja, uma árvore, para mostrar que ela é uma árvore frutífera, uma árvore boa, ela vai ter que dar fruto. Então Paulo pergunta qual é a vantagem que tem o judeu se qualquer pessoa, com somente guardar a lei, porque o que importa, como diz o cristianismo, é o coração. Então qual seria a vantagem aqui que tem o judeu? Ok? Então por isso que Paulo disse aqui no versículo 2, muita, em toda maneira, porque primeiramente a palavra de Deus lhe foram confiada. Ou seja, aqui Paulo vai falar dos oráculos, e qual foi a palavra de Deus que foi confiada ao povo judeu? Pois o Antigo Testamento, os profetas, os salmos e especificamente os livros de Moisés. Então, aqui nós lemos, Paulo, ou seja, dizendo aqui que os judeus levam vantagem no sentido de que eles têm, ou seja, eles têm tido as escrituras, há tanto tempo, ou seja, a eles foram confiadas a palavra do Eterno, então isso tem grande valor. Porque se a gente for a Atos capítulo 7, isso aqui Atos capítulo 7, para a gente ver o que aqui se fala ali. Eu tenho que aprender a voltar a manusear a Bíblia em papel, porque estamos tão mal acostumados com o celular que esquecemos das folhinhas. Atos capítulo 7, versículo de número 38. Paulo fala o seguinte, está escrito o seguinte, e aqui é Estevão, comentando justamente o que ele estava passando nessa situação aqui com os líderes de Judá, e aqui Estevão vai falar, e este é o que esteve entre a congregação no deserto, ou seja, aqui está se referindo a Moisés, como um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Então quer dizer o quê? Que o oráculo de Deus é tudo que Moisés escreveu. Tudo que Moisés recebeu de revelação da parte de Deus, isso é o oráculo de Deus, que Paulo aqui fala que foram confiadas aos judeus. E é justamente o que Paulo ele vai citar, ao provar o valor da circuncisão e da aprendizagem daqueles que foram confiados essa lei, essa palavra,
ok? E é justamente também o que o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer, ou ele vai chamar de leite básico, ok? De leite, ou seja, que os crentes têm que ter como critério básico, fundamentais, né, que é justamente a Torá. Então, assim, que se alguém não entender, ok? Se alguém não entender e também ensinar a lei de Deus como escrito por Moisés, ok? Então, realmente a gente tinha que fazer o que o autor da carta aos Hebreus está nos recomendando, ou seja, a gente tem que compreender, ok? E praticar o beber desse leite continuamente. Por quê? Porque algumas pessoas ficam presas na cruz. Por isso que Paulo fala, o escritor aos Hebreus fala que a gente não deve ficar preso nesses rudimentos, não no rudimento do mundo, ou seja, que Jesus morreu e salvou, ressuscitou e te salvou dos teus pecados. A gente tem que passar disso. Não é somente, tem que avançar, não somente ficar pensando que Jesus morreu e ressuscitou, aceita Jesus como teu salvador e acabou. Não, a gente tem que passar do arroz com feijão, ou do pãozinho com manteiga e comer algo mais sólido. Não ficar preso só na cruz, ou em todo domingo, porque imagina você, todo domingo, só escuta isso nas igrejas. Jesus morreu, ressuscitou, aceita Jesus como teu salvador e está salvo. Aí você vê uma bola de gente aí, de milhões de pessoas que muito mal sabe, nem sequer sabe onde é que está escrito o livro de Mateus. Perguntar onde é que está escrito o Salmo, ele vai, poxa, e agora? Onde é que está escrito? Porque é no novo ou no velho, porque não tem assim, não tem a prática de tá justamente lendo as escrituras, só está pegado na cruz. E tem algum problema ficar pegado na cruz? Não. Porém, cruz, ou seja, como é que eu posso falar? Obediência ou fé sem Torá é legalismo. Ou perdão, não vou dizer legalismo. Fé sem Torá é apostasia. E Torá sem fé é legalismo. Por isso que a gente tem que ter um balanço entre os dois. Por isso que o escritor aos Hebreus fala disso aí, que a gente tem que não ficar pegado somente à cruz, ok? Ao estar na fé. Por quê? Porque nós temos que, depois que estamos na fé, aprender e praticar a fé. E na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao verso 3, deixa eu ver se é esse mesmo, é isso mesmo. Hebreus capítulo 6, verso 1 ao verso 3 fala o seguinte: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, não ficar somente apegado que Jesus morreu e ressuscitou e que ele te salvou e que aceita Jesus e que você tem que se converter e tem que voltar, etc. E o escritor fala isso aqui, não ficar preso, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, do Messias, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Ou seja, não ficar somente preso nisso que você vai para o inferno, que se não aceitar Jesus, que etc. E no versículo 3 ele disse, e isto faremos se Deus o permitir. Ou seja, que nós pelo menos, a gente está recorrendo aos oráculos de Deus, a palavra do Eterno, ao leite, okay? A lei que Deus entregou ao povo de Israel, e não ficamos presos somente nos ensinamentos sobre Jesus, que ele morreu, que ele é o Salvador, e que ele foi na cruz e te perdoou e te amou e você tem que regressar. Então, realmente, essa é a realidade de centenas, de milhares de pessoas que estão dentro do cristianismo, que ainda não beberam do leite da lei do Eterno. Então, vamos voltar justamente a Romanos. Romanos capítulo 3. No versículo 3, Paulo fala o seguinte: pois que, se alguns foram incrédulos e a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, de maneira nenhuma. Verso 4, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. E disse, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, será que o judeu tem vantagem depois que a gente lê isso aqui? Pois tem muita vantagem. Por quê? Porque apesar de que os judeus tenham sido infiéis, e me refiro aos judeus de modo geral, o povo de Israel, ter sido infiel ao Eterno, porém o que é que diz aqui? Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. E onde é que está escrito isso? Pois no profeta Isaías, no livro dos Salmos, capítulo 51. Ok? Então aqui diz no versículo 4, como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. Ou seja, e mais uma vez, isso é uma referência ao Salmo 51, né, quando Davi teve aquele pecado com aquela mulher,
E Davi escreveu esse salmo, né, pedindo a Deus que criasse um coração novo, um espírito reto. Inclusive ele usa a palavra bará ali para dizer que para criar, né, essa história de que Deus vai transformar teu coração, isso não existe. Deus não restaura o coração. Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Não existe restauração para o coração. Existe justamente um transplante. Deus tira o coração de carne, o coração perverso, perdão, de pedra, e coloca o de carne. Deus restaura teu coração. Isso não existe. Quer dizer que Deus restaura o coração. A gente vai contra o profeta Jeremias, que disse que o Eterno, ou seja, o que é que o moleiro faz com vaso que não está prestando mais? Não existe remendo para vaso. Você tem que quebrar e fazer outro. Então, se a gente entender essa profecia de Jeremias, a gente pode entender que essa história de que existe restauração de coração, isso não é muito bíblico. Por quê? Porque não tem lógica Deus restaurar meu coração se Davi orou para que Deus criasse um coração novo, né? Um espírito novo. E então nisso aqui, ó, como está escrito, para que seja justificado. Então Davi, quando pecou com essa mulher, ele estava aí na varanda tomando seu banho de sol. Inclusive, segundo a Bíblia, ele já estava errado porque ele devia estar em guerra. Ele não devia estar em casa. Ele dormiu demais, se acordou aí meio cansadão e foi tomar um banho de sol. E de repente viu uma bela jovem mulher tomando um banho de sol. E disse que olhou para essa mulher, mandou matar o marido dela e se casou com ela. Entendeu? E depois veio o profeta Natã e vai revelar a Davi o pecado de Davi. E Davi se arrepende de todo o seu coração. E aí onde no versículo 4 desse Salmo 51, que Davi disse: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então é esse mesmo versículo aqui que Paulo está citando aqui em Romanos capítulo 3, verso 4. Ou seja, que aqui está nos dizendo que Deus, ao dar a lei, a Torá ao povo de Israel, ou seja, fez o povo de Israel responsável por sua maldade, ok, né, e do seu pecado. Por quê? Porque quando você, a partir do momento em que... É por isso que a gente vê essas pessoas que ficam se opondo contra a lei ou contra a palavra, né, no caso de algumas pessoas que querem seguir a palavra do Eterno, de repente encontram um empecilho por parte de familiares, por parte de parentes. E a gente, muitas vezes, inclusive a gente vai falar um pouco disso num próximo estudo, mais tarde, sobre o livro de Gálatas, que nem sempre a palavra de Deus produz o resultado como a gente está acostumado a entender. Que quando a palavra de Deus é como uma chuva, que quando cai, ela produz o resultado para qual foi enviado. Nem sempre. Porque nem sempre onde chove, nasce flores. Tem lugar que quando chove, nasce o quê? Nasce espinho. Não nasce fruto. Nasce ervas amargas, nasce erva venenosa. Entendeu? Então nem sempre a palavra de Deus, e é lógico que a palavra de Deus cumpre o propósito de fazer essa pessoa ficar com o coração endurecido. Para quê? Para que essa pessoa não tenha desculpa de se justificar diante de Deus num dia que estiver perante a Deus. Por quê? Porque ela conheceu a palavra. Não vai haver desculpa. Por quê? Porque esse é um pretexto de ok, você não quer a lei, Deus dá a palavra à pessoa, e muitas vezes para endurecer o coração da pessoa. Para quê? Para que a pessoa não tenha justificativa diante de Deus, porque Deus é muito justo. Então está aqui a palavra, como a gente vê no caso de Estevão. Estevão chama os líderes de Israel de incircuncisos de coração. Eles não puderam fazer nada contra Israel. Por quê? Porque eles sabiam que estava errado. Então a gente vê que a palavra não surtiu o efeito que a gente muitas vezes entende no coração daquele povo, como hoje também. Então por isso que aqui, quando o Eterno dá a lei ao povo de Israel, fez o povo de Israel responsável pelos pecados dele, por sua maldade, etc. Então no momento em que Deus julgue o povo de Israel, e especificamente aqui o povo judeu, ou seja, o que é que o povo vai dizer? Pois que o juízo de Deus é irreprovável. Ou seja, Senhor, tu tens direito de nos julgar, porque somente tu és justo e nós temos feito o que é mal diante de ti. Não existe um justo debaixo dessa terra. Ou seja, não há maneira de que o povo judeu possa se justificar diante do Eterno, e ninguém, não somente o povo judeu, o mundo inteiro não pode ser justificado diante de Deus, ou se justificar. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe uma alma nesse mundo que vai chegar diante do trono de Deus e Senhor, eu não sabia. Todo ser humano soube, todo, o mais longínquo que ele mora, o mais dentro dos matos, no Acre, ali junto com os dinossauros, toda pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Não há justiça, não há justificação diante de Deus dizer, eu não sabia. Você não sabia o escrito, filho. Mas você sabia o interno. Você sabia o que estava no teu coração. Você tem uma consciência. Tanto é que a pessoa sabia que ninguém sem consciência vai comer uma erva que é venenosa. Por quê? Porque sabe que aquela erva vai te fazer mal.
Ninguém vai pegar uma faca e cortar o dedo porque sabe que vai doer, vai ter prejuízo. Então a pessoa sabe o que é certo e sabe o que é errado. Então no versículo 5, Paulo ele vai dizer o seguinte: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo a ira sobre vós? Não falo, ou falo como homem. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que o povo judeu tem sido injusto para com o Eterno. E por que eu me refiro tanto ao povo judeu? Porque o tema daqui é justamente sobre o judaísmo. Nesse momento em que Paulo está escrevendo essas cartas aqui para os romanos, para qualquer outra comunidade, quem estava liderando a Israel era Judá. Por isso que quando a gente lê assim, por exemplo, em João, no Evangelho de João, que fala, estava próximo, por exemplo, a festa dos judeus. Não era que era a festa dos judeus, é uma referência porque quem estava governando e no território de Israel era Judá. Se estivesse Israel, dizia, estas são as festas de Israel. Por quê? Porque naquela... É como, por exemplo, quando o Caifás estava com o Messias, disse, nos convém que morra, que morra um homem e não pereça toda a nação. Ou seja, qual era a nação naquele momento que Jesus ia morrer para salvar? Pois a nação de Judá, porque Israel naquele momento era Judá. Porque as 10 tribos, segundo Joséfo, estava do outro lado do rio Eufrates. Por isso que a gente consegue entender um pouco melhor quando ele diz assim, onde é que ele irá que nós não podemos ir? Porque havia uma lei no Talmud ou entre os rabinos que os gentios, os judeus não poderiam ir àquele lado e não permitia que eles viessem. Por quê? Porque eles estavam divorciados de Deus, eram uma prostituta. E uma prostituta tem que ser tirada do arraial de Israel. E uma coisa interessante aqui, só para complementar o irmão Marlon, é porque é tanto verdade esta lei que o próprio Pedro, ele não entendeu bem a visão de que o Eterno estava dando para ele lá em Atos 10, e ele não queria se encontrar com Cornélio. E incluso quando ele está lá conversando com Cornélio, ele disse que não é permitido um judeu se encontrar com um gentil. Agora, se nós formos pensar bem, onde está essa lei na Bíblia? Não existe. Então era uma lei, como o irmão Marlon aqui bem falou, uma lei de rabinos, justamente para não ter a junção de ambos. Então realmente essa lei era que impedia o povo judeu de ir se além do rio Eufrates. E quem disse isso? Por Joséfo. Os escritos de Joséfo fala que as tribos do norte estavam do outro lado. Então eles não podiam ir lá e nem deixavam ele ir porque uma divorciada não pode regressar para casa. Então por isso que Yeshua disse, para onde eu vou vocês não podem ir. Porque além de haver uma lei do Eterno que proibia uma mulher adúltera voltar à sua casa, ao seu marido, também havia uma lei rabínica que não permitia os judeus irem lá. Entendeu? Então aqui é justamente como Paulo fala isso aqui. Que ou seja, que o povo judeu, o povo de Israel não tem cumprido a lei, no entanto que a justiça, ou seja, a sua justiça vai justamente ressaltar, ou a sua injustiça vai ressaltar a justiça de Deus. E quando Paulo fala aqui, falo como homem, Paulo está dizendo o que aqui? Que isso é uma suposição. Então fala dizendo, porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Ou seja, é uma suposição. E o que Paulo está dizendo aqui é que, ou seja, eu sei que alguns irão me dizer assim, olha Paulo, porém, mesmo que eu seja injusto, ou seja, é um contraste em que Deus é justo. Ou seja, ou seja, por quê? Porque Deus é grande e eu sou pecador. Ou seja, se eu faço um favor a Deus, quer dizer que entre mais contraste haja entre mim e o Eterno. Ou seja, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ressaltar mais a misericórdia de Deus. Por exemplo, se eu coloco, como é que eu posso falar? Se eu coloco como é que eu posso falar, meu pai? Uma mesinha aqui e comparo, por exemplo, com um escritório, ou seja, o que seria isso aqui? O que seria essa mesinha aqui comparando com o escritório? Pois seria um contraste de algo muito maior, de uma escrivania, de uma livraria, ou sei lá, uma coisa de muito maior peso do que isso aqui. Do que isso aqui? Pronto, uma reunião. Isso aqui é justamente um contraste de uma reunião maior. Estamos numa reunião pequena, ok? Onde existe uma reunião muito maior de pessoas como a gente aqui, de várias, 100, 200, 300 pessoas. Ou seja, que a nossa baixeza, a nossa injustiça é o que faz ressaltar a justiça de Deus. Quanto mais pecador nós somos, mais Deus é justo, mais Deus é santo. Ou seja, por isso que o que Deus está fazendo aqui, ou seja, é fazendo um favor a Deus a gente. Não que Deus precise do nosso favor,
Por quê? Porque se Deus me castiga, se Deus castiga a vocês, a todos nós aqui, ou seja, é o que Paulo está falando aqui, né? Eu estou fazendo um favor a Deus para que Deus se torne mais grande, ou seja, estou tornando a justiça de Deus muito mais justa do que é. Então no versículo 6 Paulo fala: de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Ou seja, eu estou dizendo, Paulo dizendo aqui, eu estou dizendo essa suposição, então como é que Deus ele vai me julgar? E no versículo 7 Paulo fala: mas se pela mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou ainda julgado também como pecador? Ou seja, porque o ser humano, ao ser mentiroso, nós estamos dizendo o quê? Que Deus é verdadeiro. Não é verdade? Quando eu sou ruim, eu estou dizendo o quê? Que Deus é bom. E no versículo 8 Paulo fala: e por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Ou seja, e aqui é justamente, como é que a gente pode dizer, aqui é o cúmulo do raciocínio como é que chama, do ser humano. Ou seja, já é o extremo do extremo. Será que eu vou seguir fazendo mal? Será que eu vou seguir pecando? Naquilo que Paulo vai falar no capítulo 6, né? Ou seja, será que eu vou ter que pecar para que a graça abunde, para que Deus demonstre sua graça para comigo? Ele diz, né, de modo nenhum. Exatamente. Ou seja, é como que você trabalhasse em uma empresa e você quer dar, ou seja, a gente quer dar, por exemplo, fama ao nosso chefe de que a gente é bom, ok? De que a gente é muito perdoador, e de repente a gente tem essa fama poxa, como Isabela é boa aqui na firma, né? Você consegue a credibilidade do chefe, porém você passa a roubar a empresa. Através da credibilidade que a empresa passou a te dar. Ok? E você começa de repente aí a maltratar todos, já porque você já conseguiu o dinheiro. Então o chefe vai fazer o quê? Ele vai te dar uma oportunidade, ele vai te perdoar. Ok? Para quê? Para que se propague a tua fama. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ok? O meu chefe me perdoou, né? Que chefe bom, ok? Porém o chefe te perdoa e você vai e volta outra vez a roubar. Ou seja, realmente você está justamente fazendo um desastre muito pior. Está seguindo justamente a fama que teu chefe é muito bom e que você é muito ruim. Então é justamente assim, esse tipo de raciocínio que Paulo está usando aqui. Ou seja, eu estou dando a oportunidade a Deus para que Deus me seja muito compassivo e muito bom para comigo. Ou seja, não importa o que a gente façamos, Deus sempre vai estar disposto a nos perdoar, né? Ou seja, que cada vez que a gente é perdoado por Deus, a gente está propagando essa bondade do Eterno, porque e outra coisa, não estamos entendendo a graça. Por isso que Paulo fala aqui no final do versículo: a condenação desses é justa. Agora, do que estavam caluniando Paulo, por exemplo, quando a gente vê no livro de Atos? Pois que Paulo estava dizendo que Paulo estava ensinando uma coisa falsa, ensinando os judeus a se apartarem da lei de Moisés. E isso era mentira, que Paulo provou que não. Então, com essas, ou seja, e aqui disse o quê? Que alguns que caluniam, justamente a condenação dessas pessoas vai ser justa. Ou seja, que Deus irá condenar por essa calúnia, por essa mentira. E fala aqui no versículo, nesse versículo 8, onde é dizendo: façamos males para que venham bens. Ou seja, por quê? Porque havia muitas pessoas que estavam dizendo ou caluniando Paulo. Por quê? Porque Paulo falou muito acerca da graça e do perdão, e eles não conseguiram entender isso aí, né? E cada vez que Paulo falava disso aí, não era para pastores, para bispo. Paulo falava justamente isso para a comunidade judaica. Eles não estavam muito assim entendendo o que é que Paulo estava falando. Então começaram a caluniar, dizendo que Paulo já ensinava aos gentios ou aos judeus a não guardarem mais a lei de Moisés, a não circuncidar mais seus filhos, né? E isso a gente pode entender no livro de Atos, né? Que um dia a gente puder chegar lá para estudar também. Então Paulo dizia que não era preciso mais se circuncidar, que diziam que Paulo dizia que não precisava mais guardar a lei de Moisés, né? Então Paulo, o que é que Paulo faz? Paulo justamente faz um voto de Nazireu para mostrar que ele não estava falando contra a lei de Moisés, né? No capítulo 21 de Atos também se menciona isso, onde Paulo faz esse voto. Paulo vai ao templo fazer um sacrifício, porque fazer um voto de Nazireu implicava fazer um sacrifício, né? E onde é que fica a morte de Jesus, que aboliu o sacrifício? E Paulo vai ao templo mais uma vez fazer um sacrifício.
Então, o que é que estava se passando nesses tempos do apóstolo Paulo e nesses tempos que a gente estamos vivendo hoje? Pois, o mesmo. O que é que as pessoas que não entendem o que a gente está ensinando ou está vivendo, começam a caluniar. Ah, esse povo aí são os falsos profetas, são os anticristos, são os anti-Jesus, querem acabar com a igreja, querem destruir a comunidade de Jesus. Pelo contrário, a gente quer justamente como Jesus disse, a gente quer fazer parte da edificação dessa igreja que ele falou, que sobre esta pedra, não sobre Pedro, sobre a palavra Petra, eu edificarei a minha igreja. A gente está fazendo esse papel. A gente está colocando, já que a gente fomos cortados em uma pedra muito maior, que é a pedra de Abraão. Então a gente não é nenhuma seita, a gente não somos. E outra, se a gente fosse uma seita, né? Que seita é essa que como é que eu posso falar? Que induz as pessoas, vamos dizer assim, a obedecer a Deus. Porque pelo que eu entendo um pouco da Bíblia, todas as religiões te ensinam você a não fazer o que Deus manda. Porém, a nossa seita é um pouco mais moderna, né? Que estamos fazendo o povo regressar a Deus. Não dizer ao povo, essa faixa do que Deus faz, porque isso aí não existe, isso aí é coisa do passado. Pelo contrário, a gente estamos justamente vivendo a seita do caminho. Que muitas pessoas pensam que seita é algo que do diabo. Pelo contrário, seita é uma palavra que se tornou pejorativa no pensamento cristão. Porém, no pensamento hebraico, a palavra seita não tem nada de mal. É uma ramificação do Exatamente, é uma ramificação de um grupo que vê ali dentro, que cria na mesma coisa, porém tem um pensamento diferente. Entendeu? Então Paulo aqui justamente está exibindo uma calúnia que no seu tempo estava sendo dito contra ele. Então o que é que nós estamos vivendo atualmente? Pois o mesmo, né? E Paulo é conhecido como campeão da graça, né? Na teologia cristã se diz que Paulo ele é como se fosse o herói da fé. Para o judaísmo, Paulo é considerado como o traidor da fé. Para o cristianismo, Paulo é tido como o campeão da fé, o que fundou o cristianismo. Por isso que o judaísmo tem tanta raiva o judaísmo tem bastante ódio do apóstolo Paulo. Porque agora que está melhorando as coisas, depois desse descobrimento do rolo do Mar Morto, que a gente vai falar um pouco mais na frente, onde Paulo vai mencionar aqui sobre as obras da lei. Porque antes de se descobrirem essas obras da lei, o que significava, tanto judeus como cristãos não entendiam o que Paulo falava. Inclusive nós também não sabíamos nem o que Paulo estava falando. Ah, a obra da lei é guardar... Não, isso é obra da lei. Porém, depois que se descobriu o que significava obras da lei, aí que teólogos cristãos, teólogos judeus começaram a entender que realmente Paulo não estava falando contra a lei. É por isso que Pedro falou com toda razão que... Ou seja, isso é uma das várias provas que a Bíblia é inspirada por Deus. Que Pedro, há 2000 anos atrás, já dizia que Paulo era difícil de entender, e realmente Paulo é difícil de entender, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. É até uma arrogância hoje em dia dizer, o cristão dizer, eu entendo o apóstolo Paulo, se nem Pedro conseguiu entender. Que vivia com ele, conhecia a lei, Pedro conhecia a Torá, nasceu como judeu, viveu como judeu, comeu como judeu e não entendia Paulo. Aí eu com 2000 anos de distância, que não sei viver como judeu, que não como direito como judeu, que não vivo uma vida coxa, eu entendo Paulo. Então o que Paulo está dizendo aqui é que isso é uma calúnia que não se faz. Ele diz, façamos males para que venham bens. E no versículo 9 ele fala, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então aqui Paulo vai bem forte, vai com os dois pés assim para dizer. Paulo mete o pé aqui no acelerador. Diz, não, todos nós, judeus e gregos, e lembrando que gregos aqui é justamente o grego, é uma referência aqui às 10 tribos de Israel. Porque eu estou fazendo já estou preparando um estudo sobre justamente um título que eu vou colocar sobre o cavalo de Troia. Tudo que eu falei sobre a primeira carta de Tessalonicense, onde a gente vai entender biblicamente, historicamente, quem é os gregos do Novo Testamento. Porque se a gente vai ao livro dos Macabeus, a gente vai ver um rei judeu fazendo uma aliança com o rei grego. E diz que esses dois, eles eram como irmãos. Ou seja, não é assim uma aliança de que não vamos confabular e vamos ficar contra. Não, é uma aliança de justamente de buscar a Deus. Está no primeiro livro de Macabeus, onde a gente vai estudar um pouquinho sobre isso aí. Então Paulo aqui está dizendo o quê? Que nós não somos melhores do que os gentios. E nem somos piores. Por quê? Porque, ou seja, qual tem sido o histórico do pecado do povo de Judá?
e especificamente durante esses últimos anos? Pois a arrogância, né, o orgulho, né, de ter a sabedoria, de ter a revelação. Por isso que o Eterno tem disciplinado tanto o povo judeu. E é sempre interessante que a maior parte dos julgamentos, assim, da disciplina de Deus para o povo de Israel, para o povo judeu, sempre caiu no mês chamado Tishu B'Av. Porque a palavra Av tem a ver com pai. Você vê que a destruição do templo foi justamente durante esse mês. Alguns acontecimentos assim drásticos para o povo de Israel sempre aconteceu, Maureen, nesse mês, que tem a ver com a palavra pai. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus só disciplina ao filho a quem ama. Então, justamente, Deus tem julgado o povo de Israel, e especificamente o povo judeu, por causa como é que chama? Por causa da arrogância, por causa do orgulho e também por causa do pecado. E disse no final do versículo dizendo: todos estão debaixo do pecado, ou seja, os judeus porque têm a lei, ok, e transgrediram a lei, sabendo da lei, e têm deixado de agradecer ao Eterno, e também os gentios. E no versículo 10 e ao 12, Paulo fala o seguinte: versículo 10 ao versículo 12, Paulo fala: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. E disse: não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ou seja, que que esse texto aqui, ele está justamente fazendo o que? Está aqui colocando aqui na vitrine o nosso orgulho. Que nós agora somos da restauração, que agora nós estamos, né, muito melhor do que o cristianismo, que estamos agora numa boa fase, que não erramos mais, porque pelo contrário a gente agora está muito mais pior. Porque a gente muitas vezes sabe das coisas e não estamos praticando. Tem muitos mandamentos que nós, e me refiro a nível mundial, dessas pessoas que estão buscando a fé hebraica, sabe de alguns mandamentos que tem que ser cumprido e não cumpre. Por negligência ou por... eu não vou fazer isso, eu não vou porque aboliu ou não concordo, né? Um desses mandamentos que abunda nesse movimento é justamente o mandamento do dízimo. Tem gente que entende o mandamento. Não, aí tá, aí minhas férias, como é que eu vou à praia? Como é que eu vou passear no shopping? Como é que eu vou ter uma semana de folga? Sabe que tem mandamento que tem que se cumprir e não se cumpre. Por quê? Por causa do orgulho. Ou seja, por causa do eu. Pensando em mim. E agora? O que é que eu vou fazer? Ou seja, pelo contrário, não cumpra aquele chamado Messias e dizer assim: sabe que mais? Quem quiser seguir após mim, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, negue-se a si mesmo. Vê o que Jesus fala: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, como Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Por quê? Porque tudo desse mundo aí, gente, vai perecer. Tanto é que não vai existir nem mais mar na Nova Jerusalém, no reino. Preocupado com tanta coisa, se vai ficar tudo aí. Ficar que nem a mulher de Ló, assim. Eu não sei se foi isso, mas eu penso que quando a mulher de Ló via a riqueza que Ló teve, poxa, vamos deixar isso pra trás, gente. Vamos voltar a pegar pelo menos na mochila de alguma coisa. Pronto, foi a hora que ela ficou. E eu penso que isso vai acontecer, porque se a Bíblia fala que a volta do Messias vai ser como esses dias, no tempo de Ló, no tempo de Noé, esses dias atrás, pois eu penso que tem gente que vai perecer, vai perder a oportunidade de ser salva, ou de entrar no reino, por causa de um par de sapato, ou de uma televisão, ou seja, de alguma coisa de valor que comprou e puxa, deixar aquilo ali, gente. Por isso que, veja como o Messias é bem sabe que manda a gente investir aonde? Pois no reino dos céus. Por quê? Porque isso aqui a traça vai comer. Não vai daqui a 5 anos já tá bem mole aí. Não serve nem pra fogueira. Isso aí o ferrugem come, né? Então, ou seja, não é que a gente não possa ter essas coisas, lógico que possa ter, mas que isso não seja a nossa prioridade. Não seja, não, minha prioridade agora é eu ter um carro. Por que eu quero um carro agora? Eu não posso nem botar gasolina. A minha prioridade agora, e falo por mim, é justamente isso aqui, a palavra do Eterno. Porque se eu estou comendo, se eu estou respirando, imagine você pagar 1 hora
botar nem uma hora. Vou botar 10 minutos de oxigênio no hospital. Se você não tiver dinheiro, filho, só vai passar 10 minutos lá, porque custa caro. Agora a gente tá aqui, ó, de graça, sem pagar nada, na verdade. E o que é que a gente tem devolvido para o Eterno? É aquilo que Yeshua faz. Tolo, hoje à noite pedirão a tua alma. E o que é que tu tens para oferecer? Ou seja, vai oferecer o que tu juntou aí. Que o rapaz, é nesse contexto que Jesus fala, que a pessoa juntou muitas coisas, porém ficou lá guardado. Se vai... Aquela questão de prioridade, né? Não é que a pessoa não possa exatamente. Colocar prioridade no trabalho. Exatamente, em tudo. Ou seja, não, o que é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, tudo aqui embaixo vai ser em terceiro plano. Primeiro o Eterno. Por quê? Porque o Eterno sabe o que eu preciso. Ele sabe que eu preciso de me vestir, ele sabe que eu preciso de comer, ele sabe que eu preciso de água, ele sabe que eu preciso pagar o aluguel, a luz, a energia, enfim, tudo ele sabe disso aí. Porém, o que é que ele quer ver em mim e na gente? Pois essa atitude de confiar nele. Você sabe que mais não, o Eterno é por mim, se o Eterno é por mim, pronto, quem vai ser contra mim? Por que vocês acham que Deus levou o povo de Israel pelo deserto? Porque segundo alguns historiadores, tinha outro caminho muito mais rápido do que ir pelo deserto. E por que Deus exatamente levou o povo pelo deserto? Para provar o coração do povo, para saber se o povo ia crer nele pelo que ele fez no Egito ou pelo que ele era. Não foi por outro motivo. Está escrito em Deuteronômio capítulo 8, que levou o povo de Israel pelo deserto para provar o coração do povo, para saber se o povo ia confiar em Deus. Por quê? Porque no deserto eu sempre uso essa frase assim quando a gente está no Shabat, que a gente vai fazer a oração de Birkat Hamazon. Eu sempre cito esse versículo, né, junto com o Felipe. Ou seja, o povo no Egito, o povo no deserto, né? Você vai clamar a quem? Vai gritar socorro para quem no deserto? Se não tem uma alma perdida ali, não vai aparecer Aladim. A única pessoa, o único ser que você tem a quem clamar no deserto é somente o Eterno. Por isso que a gente entende João Batista querendo fugir ao deserto. Por quê? Porque o deserto é onde a gente pode se conectar com Deus. É muito difícil você se conectar com Deus na comunidade. Num belo colchão bem fofo que você deita assim, chega a funda. 3 horas da manhã, oxe, eu vou orar coisa nenhuma. Mas você não deve. Agora você numa cama do hospital, você numa necessidade extrema, aí sim você vai clamar quem? Pois é o Eterno somente, não é outra pessoa. É por isso que muitas vezes a gente passa por apertos, por problemas. Por quê? Porque Deus está provando o nosso coração, para ver em que a gente confia. Porque é muito fácil a gente confiar em Deus, realmente tendo uma graninha guardada, tendo uma bela roupa, uma geladeira cheia, o armário em fartura. Aí todo mundo busca Deus. Você liga o chuveiro, aquela abundância de água, ela dorme ali debaixo. Eu quero ver você justamente buscar a Deus, né? Ou dizer, eu te amo, Deus. Você, nem aquele povo do sertão, que tem muitos lugares aqui no Nordeste, que tem gente que espreme a palma para sair água. Tem gente, eu vi uma reportagem de uma mulher que mora no sertão aqui, não sei qual é o sertão aqui do Nordeste. Sai de 3 horas da manhã para buscar 2 baldes de água, voltando de 9 horas da manhã. Para buscar 2 baldes de água. 2 para passar o dia, todos os dias, todo santo dia. Ou seja, a gente somos muito mal acostumados, vamos dizer assim, muito mimado por Deus. É por isso que sempre que a gente vê essas coisas na Bíblia de mandando buscar Deus em primeiro lugar, investir no reino dos céus, por quê? Porque não é que essas coisas têm que ser prioridade. Nossa prioridade é o Eterno. Por que a gente vai esperar desse mundo aí? Porque uma hora ou outra, essa história de que você vai ser arrebatado, vai ser livre, isso é papo furado. É como a gente tem explicado, o único povo que vai ser livrado dessa grande perseguição que vai vir é um grupo específico que está dentro da igreja de Filadélfia. Isso não é eu que digo, é a própria Bíblia. Porque se você ler a outra igreja, a igreja de Esmirna, vai ter justamente a tribulação de 10 dias. Ora, como é que vai livrar um e não vai livrar outro? Por quê? Porque nem todos os crentes, vamos dizer assim, vai ser, como é que eu digo, vai ser escape. Por isso que a gente, não é o tema, mas eu já estou entrando nisso aqui. Não sei se vocês já conseguiram entender, por exemplo, que muitas igrejas não entendem a teologia, aquele versículo 12 de Daniel, que disse que naquele dia Miguel, o príncipe do teu povo, se levantará. Ou seja, o que é que se entende normalmente aí? O que é que vocês pensam que Miguel vai se levantar?
muitas pessoas pensam o quê? Que Miguel tá sentado, ok, tá lá no céu, tocando uma flautinha, e quando chegar a tribulação, Miguel vai se levantar e vai lutar, vai guerrear. Porém, se você ler o texto em hebraico, não disse isso. Porque a palavra se levantar em hebraico é a palavra amod. E amod tem a ver com a pessoa se aquietar. Ou seja, como se aquietar? Porque Miguel está lutando hoje. Ou seja, quem é o protetor de Israel? Miguel. Miguel é o arcanjo protetor. Por isso que a palavra Miguel, ou Michael, tem a ver com quem é como Deus. Tem até aquela frase, Micamorra balinha Donai. Quem é como tu, Senhor, entre os deuses? Miguel justamente simboliza a proteção ao povo de Israel. Então Miguel, ele vai se deter, ou seja, vai receber uma ordem dos céus para se deter. E quando Miguel se detém, é quando justamente a parte do versículo 12 do versículo 1 de Daniel 12 fala que haverá uma grande perseguição como nunca houve antes. Por quê? Porque Miguel vai ter a mão protetora. E aí porque eu particularmente acredito que quem está detendo o anticristo é o arcanjo Miguel. Ele é quem está detendo o anticristo. Porque quando Miguel se aquietar, se deter, Miguel vai ficar assim, vai ficar inativo. É quando o anticristo vai entrar em cena. Ele vai perseguir a quem tem que perseguir. Por isso que em Tessalonicenses fala, em 2 Tessalonicenses fala que há quem detém o anticristo. Que a igreja diz que é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. E quando o Espírito Santo ser tirado da terra... Peraí, o Espírito Santo não pode ser tirado da terra, filho. Porque quem é que convence o homem do pecado? E se na tribulação vai ter pessoas que vão se converter? Porque fala em Apocalipse que vai vir uma grande multidão de pessoas que vieram da grande tribulação. Se vieram da grande tribulação, ou seja, então eles não, como é que eles vieram da tribulação se encontrar com os santos se eles não se converteram? Outros dizem que é o tempo. Não, o tempo é que está descendo o anticristo. Não, a palavra ali tem a ver com o arcanjo Miguel. Quem está detendo o anticristo, na minha opinião, e baseado nesse texto de Daniel 12, é o arcanjo Miguel. Então dizer que você vai ser escape, não. Então se você está ajuntando todos esses tesouros aqui na terra, vai chegar um momento em que você vai ter que escolher. Ou ser como Ló, de largar tudo e ir embora. Ser como o apóstolo Paulo, que abdicou de tudo. Porque o apóstolo Paulo não era um pé rapado. Não era um pé de chinelo. O apóstolo Paulo certamente era um homem culto e um homem talvez bem remunerado. Um homem de dinheiro, um homem de posse. Um homem importante. Não era Pedro pescador que tinha que pescar de dia para comer de noite. Porém Paulo negou tudo isso aí. E quando a gente lê as cartas de Paulo em Coríntios, o que é que Paulo fala? Eu fui muito mais do que vocês perseguido. Em aflições, em açoite, em perseguição, em naufrágios, em tantas coisas. Ou seja, e dou graças a Deus por isso. Então, aqui no versículo 12 de Romanos 3, Paulo fala: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. E disse o versículo 13: a sua garganta é um sepulcro aberto. Quer dizer o quê? Que da nossa garganta, da nossa natureza, o que é que sai? Pô, só sai morte, só sai desânimo, só sai tristeza. E disse, no versículo 13, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Ou seja, por quê? Porque qual é a maior característica da nossa Yetzirah? Pois é mentir. É enganar ou muitas vezes exagerar. A gente recebe um mandamento meu pai me explicou 10 mandamentos. A gente tem, ou a gente aumenta ou a gente diminui. E disse o verso 14: cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E aqui, né, a gente já viu nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo, ele dizendo que, ou seja, falando do nosso entretenimento, da nossa diversão, ok? O que chama a atenção do homem é justamente a violência, ok? A morte. Ou seja, que o ser humano gosta por natureza de ver a desgraça dos outros. É por isso que em casa, normalmente assim, não é que eu seja contra a televisão. Não sou contra. Eu não tenho, assim, você liga a televisão, só passa essas coisas. Não passa outra coisa boa, gente. Eu não sei como é que tem pessoas, e eu não gosto nem de conversar sobre essas coisas, não. Porque pra mim, tanto faz. Pra mim não tem diferença o cara, eu não vou assistir mais a Globo, mas você também não guarda nenhum outro mandamento. Mas eu não sei como é que uma pessoa que diz que crê em Deus, que crê na Bíblia, se depara ou se detém umas horas pra assistir Big Brother, gente. Para assistir novela da Rede Globo, assistir programa de Faustão. Ah, lá vem Pablo Vittar.
grande porcaria, gente. Agora, o que é que uma pessoa dessa... Não vou entrar nesse mérito aqui, porém, será que não tem um cantor melhor aqui no Brasil para ser o melhor cantor do ano? Claro que tem, gente. Cantores secular, Raimundo Fagner, Djavan, cantores que realmente não grita, canta. Aí vem a Globo, porque o que é que a Globo quer botar na cabeça do povo? Porque esse povo só é rico assim por conta do povo pobre. Porque, a Globo mostrou Pablo Vittar. Não, todo mundo. Aí o cara milionário. E o bestalhado, amanhã tem que se acordar de 5 horas pra ir trabalhar, pra pagar a energia, pra assistir Faustão, que vai ficar bitolando a cabeça da pessoa todo domingo. E inclusive evangélicos, né? Que o adultério, podem chegar em casa, a primeira coisa que faz, novela das 8, ou novela das 9. Aí tem que ver aquela mulher que tá com o marido da outra. Ou seja, como é que eu posso dizer que eu... Inclusive eu estava ouvindo uma rádio evangélica, onde a pastora pediu fazer uma campanha para que o povo não assista mais a Rede Globo. Ok, mas como é que você pode dizer que não assiste mais a Rede Globo, se o que mostra que o que a Rede Globo está fazendo é errado é a lei de Moisés, a qual você diz que já não tem mais que guardar? Né? Porém, não entrando nesse método aí, porém eu não entendo como é que uma pessoa que crê na Bíblia, que diz que ama Jesus e que essas coisas são abomináveis, para assistir essas coisas. Induzindo, ou seja, porque se a Rede Globo passa essas coisas, é porque tem quem assiste. Se ninguém assistir, não passa mais. Então, no verso 16, Paulo fala: em seus caminhos há destruição e miséria. Ou seja, que tudo que o homem, a civilização pisa, o que é que acontece? Poxa, deixa miséria, desastre, destruição, ok? E como é que você vê aqui, como é que se construiu aqui essa grande cidade aqui de Recife? Pois uma por cima da outra, é casa por cima de casa, é parede encostada na parede, ou seja, justamente assim. Então é uma por cima da outra, chega uma, destrói a outra, destrói um monte de árvore, que aqui nós queremos agora um belo condomínio. Ou seja, a natureza humana, onde coloca o planto do pé, causa destruição. E diz o verso 17: e não conheceram o caminho da paz. Ou seja, que o que é que a gente tem que fazer? Que a gente tem que nos esforçar para quê? Para estar em paz. Né? E lembrando que a palavra paz não necessariamente significa paz, de ausência de guerra, de ausência de problema. A palavra paz está conectada com o verbo pagar, com o verbo completar. Não necessariamente significa que nós vamos ter paz. Porque a paz, para que haja paz, tem que ter uma guerra. E quando você está seguindo esse caminho da Bíblia, de um contexto original, isso não vai trazer paz não para você, mas para as pessoas que talvez não entendam o que você esteja vivendo. Por isso que Jesus falou que ele veio trazer espada, não vem trazer paz. Por quê? Porque realmente quando você está guardando a palavra de Gênesis, Apocalipse, isso vai criar justamente uma linha divisória. Por quê? Porque Jesus, Yeshua, ele não veio com uma espada de ferro para brigar. A espada que o Messias usou foi a palavra de Deus. E inclusive, né, naquele estudo que você fez sobre a armadura de Deus, você menciona aqui qual é a espada do Espírito? Pois a palavra. Por isso que em Apocalipse fala que quando o Messias vier, vai sair uma espada da sua boca. Porém, essa espada é a palavra de Deus. Vai separar. Exatamente. Por isso que em Hebreus fala que a palavra de Deus é como uma espada aguda de 2 gumes, que cria uma divisão na alma. Ou seja, vai dividir quem, ou seja, por isso que tem que dividir quem é lobo e quem é ovelha. Verdade. Então, diz o verso 18: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, versículo 19: nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso que, diz aqui, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E aqui é onde já começa a mencionar, né, como se diz aqui, esse termo sobre obras da lei. E aqui Paulo fala do esforço humano de querer cumprir a lei, ok? Por quê? Porque nenhum ser humano será justificado. Agora, aqui a partir desse versículo 20, que a gente vai ler até o versículo 21 só, nosso estudo já até o 21,
Paulo aqui vai dar um veredito para o povo judeu e para os gentios. Por quê? Porque todos nós somos culpados. E sobre esse tema das obras da lei, a gente vai explicar um pouco melhor, né, na carta aos Gálatas, né, que já vou adiantando aqui a vocês, que não vai ser um estudo um pouco assim demorado. Por quê? Porque eu quero estudar a carta dos Gálatas praticamente assim, lendo palavra por palavra, examinando. Não passar assim a ligeira, porque já existe um monte de estudo assim na ligeira da Bíblia. Porém, assim, examinar palavra por palavra, porque para chegar no momento em que quando a gente lê um versículo da carta aos Gálatas, uma palavra, você já saber que tem uma conexão com algo. Né? E ao já tarde, se caso você não tiver outro estudo a fazer, nós vamos estudar sobre justamente, começarmos com a palavra Paulo. Quem era Paulo? Né? Onde aparece a primeira vez o apóstolo Paulo? E se existe alguém na Bíblia que é um sinônimo do apóstolo Paulo, ou o apóstolo Paulo já é uma prefiguração de alguém que existiu no passado. Né? Porque no Antigo Testamento tem uma pessoa também chamada de Saulo, ou Shaul, ou Saul. Só tiraram o O, Saulo, né? Porque é o mesmo nome do apóstolo Paulo. E você vê que ele estava perseguindo quem, Saul? Pois o rei Davi. Quem é que o apóstolo Paulo estava perseguindo no Novo Testamento? Pois o filho de Davi. Você vê que nada na Bíblia por acaso. É por isso que eu quero estudar o livro de Gálatas, assim, palavra por palavra, né? Depois, assim, desses primeiros versículos do capítulo 1, a gente pode até entrar um pouco mais de ligeireza, assim, por assim dizer. Porém, nesses primeiros estudos, a gente começar a examinar o que significa, por exemplo, quando Yeshua fala que Paulo, ele dava coices. O que é que tem a ver dizer a Paulo? Paulo dou uma coisa para ti, recalcitrar contra os aguilhões. O que é que quer dizer isso, Messias, para Paulo? E Paulo é algum boi? Por acaso, para estar dando coice? Porque os aguilhões era que se colocava no boi, né? Para que o boi, quando não quisesse arar, desse coice, o espeto furava o boi. E por que o Messias comparou Paulo com isso? Pois a gente tem que entender que Paulo é um instrumento para quê? Para levar o nome do Messias aos reis, aos gentios e os filhos de Israel. E vamos entender que esses três grupos é um grupo só. Não são três grupos diferentes, como que gentios, reis e Israel. É um grupo só. E o Messias está falando isso aí no sentido de agricultura, porque quem é que Deus plantou ou semeou na face do campo? Pois o povo de Israel, a semente de Abraão. Então por isso que o Messias compara essa atitude de Paulo como um boi, um touro que está sendo posto para arar, porque o Messias chamou Paulo, não foi para Paulo ser um grande apóstolo. Paulo, tu vai ser um grande evangelista. Não, chamou Paulo porque pelo conhecimento que Paulo tinha, Paulo iria justamente arar a terra. Por isso que na carta aos Coríntios fala que Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. É nesse sentido que a gente tem que entender cada palavra da carta aos Gálatas, para a gente entender, quando a gente escutar uma palavra assim que alguém esteja falando de Gálatas, não, isso aí não quer dizer isso não, isso quer dizer isso aqui. E conectando com a escritura, não que eu acho que Paulo falou isso, eu penso. Não, a gente vai usar a escritura, o Antigo Testamento, para entender realmente a vida de Paulo e esse chamado de Paulo. Então esse termo obras da lei, nós vamos, que também se repete várias vezes aqui em Romanos e em Gálatas, vamos dar assim um pouco mais de profundidade na carta aos Gálatas. Porém no PDF de vocês eu coloquei até uma foto, porque existe uma publicação nos achados arqueológicos desses manuscritos do Mar Morto, que apareceu essa frase, obras da lei, ok? Ou a palavra Maaseh HaTorah, que é um término, ou seja, é uma interpretação tradicional, ou seja, não é uma interpretação tradicional do judaísmo. No cristianismo, dizer que as obras da lei é uma referência a você cumprir os mandamentos da Torá. Então isso é o que a teologia cristã diz, que as obras da lei significa você guardar a lei de Moisés. Porém, de acordo com esses achados arqueológicos, esses achados do Mar Morto, né, aí foi onde se esclareceu de uma maneira assim muito clara que o apóstolo Paulo estava se referindo ao que quando dizia essa frase, obras da lei. Ou seja, Paulo não estava fazendo referência à lei de Moisés, Paulo estava fazendo referência às tradições, à interpretação oral, né, porque na própria carta aos Gálatas, Paulo vai falar da Jerusalém que é livre e da Jerusalém que é escrava, e ele está fazendo referência justamente a essa escrava, a que produz filho para a escravidão, porque todo aquele que não guarda a lei de Moisés está debaixo da escravidão, do pecado. Porque se você está aumentando algo da lei de Moisés, você está em pecado, já que é pecado aumentar e diminuir.
E o judaísmo ensina que no Monte Sinai, Moisés não recebeu somente a lei escrita, ele recebeu a interpretação da lei. Não sei se vocês já viram uma música de um cantor judeu, que ele canta muito aquele Gad Elbaz, agora me esqueço o nome dele, assim, que ele canta justamente essa passagem, onde fala Moshe, como é? Moshe Biketora Mitzina, ou seja, que Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai, e ele passou aos anciãos, os anciãos passou ao povo de Israel. Porém, isso não disse na Bíblia. Não disse que Moisés recebeu a interpretação, disse que Moisés recebeu a lei. Então Paulo, quando dizia obras da lei, é uma referência ao Talmud, que depois de muitos anos foi que se estabeleceu como Talmud, que antes era conhecido como a Torá Sheveop, ou seja, a Torá boca a boca. E também um dado bem curioso que nesse documento que foi encontrado, e veja se Deus não é tão sábio, gente. Veja se tudo o que acontece debaixo do sol tem um propósito. Porque veja que interessante, que um homem, ele perde uma ovelhinha, ok? E isso foi no achado do Mar Morto, tá? Ele perde uma ovelhinha e ele sai justamente nessas cavernas de Curã procurando a ovelha. E ele começa talvez a assoviar pela ovelha, joga uma pedra dentro de umas covas aí e escuta umas vozes diferentes. E quando ele entra na cova, o que é que ele acha? Pois esses escritos do Mar Morto. Os jarros, né? Exatamente. E é interessante que esses escritos do Mar Morto foram descobertos quando? Pois praticamente no mesmo período em que Israel foi estabelecido como Estado. Ou seja, veja que interessante, o homem em busca da ovelha perdida, perdido numas covas, nas cavernas, acha justamente esses pergaminhos. Ou seja, claro que tem a ver com a restauração das tribos perdidas de Israel. E existe uma revista que eu me esqueci de colocar aí na foto, que eu tenho uma foto dessa revista, de arqueologia, né, que se chama, eu não me lembro agora o nome, está em inglês, é uma edição de novembro de 2004, que é uma revista editada pela Sociedade Arqueológica Bíblica, que tem justamente, no volume 20, nas páginas 51 ou 52 a 61, onde se fala justamente desse termo. Então era impossível antigamente, antes disso aí, as pessoas saberem ao que se referia Paulo com essa frase obras da lei. Então foi justamente com esse descobrimento, porque aí se encontra o que? Se encontra justamente coisas sobre os essênios, coisas importantes que a gente não consegue entender no Novo Testamento. Então era difícil de entender Paulo, e Pedro falou com razão, né, quando Paulo se referia a essa frase obras da lei, ao que Paulo estava se referindo, a lei de Moisés, que lei Paulo está falando aqui. Então o título desse artigo disse o seguinte, eu tenho ele aqui anotado dizendo o seguinte: para isto esperasse 35 anos, já que desde que se descobriram os manuscritos do Mar Morto até que começaram a examinar, a traduzir e etc, passaram 35 anos, eu acho que está em vocês também, né? Desse até 35 anos, até que se encontrou esse tratado que se chama precisamente Maser HaTorah, as obras da lei. Então começaram a traduzir, né, esse tratado. Inclusive esse homem que achou que queria vender e ninguém queria comprar. Veja que interessante, queria vender e ninguém quis comprar, segundo a história. Então depois que alguém se interessou, começou a traduzir esses pergaminhos e se deram conta de que, eita, quando Paulo falava as obras da lei, Paulo estava se referindo a isso aqui, olha. Então que esses comentários teológicos cristãos, tanto cristãos como judeus, que foram feitos antes desse descobrimento do Mar Morto, sem o conhecimento desses detalhes, né, detalhes absolutos, né, por esses comentários que tem justamente causado até antissemitismo contra o povo judeu. Então essa obra da lei ou seja, de alguma maneira ela tem sido compilada em um livro chamado, inclusive eu mencionei isso no estudo de ontem, no estudo sobre a pedra e também sobre o lavamento das mãos, um livro chamado Shulchan Aruch, né? E Shulchan Aruch, esse livro chamado Shulchan Aruch, Shulchan quer dizer mesa, e Aruch significa preparada, ou seja, uma mesa preparada, que inclusive Paulo menciona isso, não a palavra Shulchan, a palavra Aruch, sino a palavra Shulchan em Romanos capítulo 11,
que os rabinos, os judeus já tinham essa mesa, ou seja, essa interpretação, essa recompilação de leis práticas, segundo a tradição sefaradita. Quer dizer que esse é um tratado, esse livro chamado Shulchan Aruch é feito por um rabino chamado Yosef Karo, na Espanha, ok? Ele ensina como um judeu observante deve guardar a lei de Moisés de acordo ao judaísmo. Inclusive ele ensina como lavar as mãos, né, 3 vezes de um lado, 3 vezes do outro, tem que fazer um monte de coisas, enfim. Esse livro explica sobre tudo isso aí. Então quer dizer o quê? Que a pessoa que quer cumprir a lei, debaixo da interpretação de todos esses rabinos, né, tem justamente aí esse livro chamado Shulchan Aruch. E isso aí também vamos estudar com mais detalhe no livro de Gálatas, no verso por verso. Então é necessário a gente mencionar aqui nesse tema hoje, porque a gente vê essa frase uma e outra vez, né, se conectar entre Gálatas e Romanos. E vai se conectar justamente com esse tema. Porque Shulchan Aruch, mais uma vez, significa a ordem da mesa. Ou seja, uma ordem que existe na mesa. Então essa palavra Shulchan, quando a gente também estudarmos a carta aos Hebreus, ou continuar, porque já tem alguns estudos gravados, essa palavra também vai ser encontrada em Hebreus, a palavra Shulchan. E aí a gente vai conectar essa palavra e entender ao que Paulo estava se referindo. Então essas obras da lei, ou esse Maaser HaTorah, ou essa Torá Shevop, essas obras da lei, se refere, segundo a tradição rabínica, à interpretação da lei de Moisés. Então isso se supõe o quê? Ou isso é o que ensina o judaísmo. Por exemplo, o judaísmo caraíta, ele já não aceita o povo receber a lei oral, ou seja, ele não acredita que o povo de Israel recebeu a lei oral no Monte Sinai. Inclusive os caraítas não creem nada do Talmud, nada da tradição oral. Eles só se baseiam na Torá e nos profetas. Então eles justamente não aceitam essa história de lei rabínica, de interpretação oral. Eles dizem que Moisés não recebeu nada disso. Por exemplo, existe o término que está aí no PDF de vocês, chamado halahá, ou caminho. E halahá é justamente um conceito das leis de vida prática derivada das interpretações dos rabinos. A palavra caminho em hebraico, derer, tem a ver com a interpretação da Bíblia. Por isso que Yeshua falou, eu sou o caminho. Ou seja, não tem por que Jesus, vou usar Jesus porque tem muitos cristãos que estão nos acompanhando, né, através do canal do YouTube. Não teria lógica Jesus dizer eu sou o caminho. Por que ele falou eu sou o caminho? Porque ele sabia que existia várias pessoas dizendo que era o caminho. Por quê? Porque caminho na Bíblia tem a ver com a interpretação da Escritura. E se você justamente vai pegar a palavra caminho, conectar com Deuteronômio capítulo 6, vai ver que o caminho justamente é a Torá. Então, quando Jesus falou, eu sou o caminho, o que é que ele estava dizendo? Eu sou quem vou ensinar a vocês a caminhar corretamente na Torá. Por quê? Porque tinha gente que estava não ensinando o povo a caminhar nos caminhos da Torá, mas nos caminhos da interpretação dos homens. Então, eu sou aquele que vou ensinar vocês a guardar corretamente o mandamento da lei de Moisés. Então, atualmente, a halahá é justamente uma maneira judaica, né, de andar. E quem é que determina como você deve andar de maneira judaica? Pois o judaísmo, os rabinos. Porém, chega o Messias, se apresenta e diz, não, eu sou o caminho. Então, o que é que Jesus estava dizendo diante dos rabinos? Que esses caminhos que vocês estão andando aí são caminhos tortuosos. Não são os caminhos de Deus. Ou seja, Jesus estava fazendo o que? Estava desafiando justamente a interpretação rabínica naquele momento. Né? E por que vocês acham que queriam matar ele? Era porque ele dizia essas coisas. Então, por isso que a gente encontra também no livro de Atos chamado A Seita do Caminho. Quer dizer, que eles seguiam a correta interpretação. Por quê? Porque eles acreditavam em Yeshua como Messias. Porém, eles acreditavam que quando Yeshua dizia, ouviste o que foi dito, porém eu vos digo, ou seja, é como dizer, essas interpretações dos rabinos, dos homens aí, não é verdadeira. Porque essa também é uma frase que o cristianismo entende mal. Ouviste o que foi dito, porém eu vos digo. Como que agora o Messias está dizendo o quê? O que foi dito antigamente já não vale mais. O que vale é o que eu vou dizer agora. Porém, não é isso que ele está dizendo assim. Ouviste o que foi dito, ou seja, ouviste a interpretação dos antigos, porém eu vou trazer a verdadeira interpretação a vocês. Não é que ele vai trazer uma nova revelação, a interpretação correta. É que eles estavam interpretando de forma errada. Exatamente. Então, né, também nós temos um término chamado minhá, que tem a ver com costumes.
E minhá justamente são isso, são costumes adotados por uma comunidade, e costumes em Israel é lei. Por exemplo, se um rabino dizer que todo judeu tem que andar de calça jeans, pois isso se torna lei em Israel. Se um rabino disser assim, olha, todos nós que começamos a calçar o sapato de segunda a sexta pelo pé direito, no shabat é pelo pé esquerdo, viu? Isso vai se tornar lei em Israel. Isso é uma minhá. Ok? Então quer dizer o quê? Que Yeshua, ele não foi contra a lei de Moisés. Por isso que ele disse, eu não vim abolir a lei, nem os profetas, eu vim cumprir. Ou seja, eu vim dar o pleno entendimento, eu vim completar o entendimento de vocês que não estão completo. Agora ele foi contra o quê? Contra as tradições, desde quando essas tradições iam contra a lei de Moisés. Porque ele não foi contra em absoluto o lavamento das mãos que se menciona em Marcos 7 e em Mateus 15. Ele foi contra os rabinos dizer que se a pessoa não lavasse as mãos, inclusive nesse Shulchan Aruch, é de onde eles dizem isso, esse livro que eu mencionei aqui a vocês, Shulchan Aruch, diz que se a pessoa não lava a mão de maneira ritual, essa pessoa está ofendendo a lei de Deus. Então Yeshua ele não foi contra em si assim a de lavar as mãos, o mandamento ou a tradição, porque não há nenhum problema em lavar a mão. Ele foi contra em dizer que o lavamento da mão é algo que está na lei de Moisés, e que se você não lavar as mãos de maneira ritual, você está transgredindo a lei de Moisés. E tristemente a gente vê essa bola de gentios vindo agora a esse movimento das hebraicas da fé, adotando todos esses costumes. E agora sim, já estão dizendo às pessoas que tem que fazer. Aí já começam eles já não falam mais português, já não digitam nem texto em português no Facebook. É tudo hebraico. Né? Porque a parashot dessa semana está em Vaikra e começa a falar. Eles não leem a parashá, eles estão postando tradições dos rabinos. Porque a parashá é uma coisa, a interpretação dos rabinos é outra. A parashá é ler, você lê o que está escrito. Não, porque naquela época o rabino Eliezer, ele orou e lavou as mãos e colocou o talento na cabeça. Enfim, tudo tradição. Uma coisa é eu citar algo do Talmud e dos escritos rabínicos para endosar ou para fortificar minha crença no Novo Testamento, que tem muito texto no Talmud que faz isso, que fortifica a nossa fé no Messias. E outra coisa é eu querer endeusar os costumes dos rabinos, dos judeus. Nada contra o povo de Israel nesse sentido, porém o contra é o que Yeshua foi contra, em dizer que se a gente não cumprir essas leis, nós estamos debaixo da maldição. Por exemplo, onde é que na Bíblia diz que eu tenho que orar pelo vinho? Em lugar nenhum. A Bíblia manda dar graça em tudo, ou seja, a Bíblia tem a oração de Birkat e Ramazon, que é justamente uma oração que foi criada pelos rabinos do Birkat e Ramazon, porém essa oração foi criada em base a Deuteronômio capítulo 8, ou seja, você está citando Deuteronômio capítulo 8. E ali você ora por tudo, pela comida, pelo sustento, pela roupa, pelo que você tem. É uma oração que está na Bíblia. Porém, quando você começa a orar orações repetidas, pega o livrinho de oração e começa a orar, isso aí já não... Onde é que na Bíblia diz que eu tenho que orar o Shema 3 vezes por dia? Em lugar nenhum. Pelo contrário, o Shema não é nenhum mandamento. Não é um mandamento você citar Shema. É um ensinamento que é para nós repassar. A palavra Shema tem a ver com você escutar o que? Escutar o quê? O que vai dizer depois. Ah, eu cito Shema Israel, Adonai Elohim, não vou dormir. Não, a Bíblia manda, escuta Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor um, e depois o que é que vai dizer mais na frente? Manda o povo obedecer os mandamentos, te lembrarás, falar dessas palavras. O Shema é você escutar, ok? Escutar o quê? Escutar a palavra e colocar em prática. Por isso que Yeshua fala que meus irmãos são aqueles que escutam e praticam a palavra de Deus. Quando a mãe dele e os irmãos foram buscar ele, achando que ele estava doido. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Pois os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Shema, a palavra. Não disse que aqueles que citam Shema. Se citar o Shema é muito fácil, isso aí não tem problema. Então, quando Paulo fala contra as obras da lei, Paulo não está falando contra a lei de Moisés. Paulo está contra as tradições que ele também era participante. Que ele disse que ele era fariseu, filho de fariseu. E nós temos também outro termo no judaísmo chamado as leis de Muksê, que significa as leis do intocável. Quer dizer o quê? Que no dia de Shabat, numa sinagoga ou numa casa de judeu ortodoxo, existem certas coisas que não podem ser tocadas. Por exemplo, eu não poderia agora conectar o cabo aqui do meu carregador aqui. Eu não posso pegar no interruptor. Eu não posso apertar, como é que posso falar, o botão do elevador. Porque são
porque são justamente coisas que têm energia. Isso pode justamente causar um curto-circuito, criar um pouquinho de fogo, e segundo eles você vai estar transgredindo o mandamento de não acender fogo no Shabat. Então por isso que a gente pode entender quando Paulo fala em Colossenses, né, sobre essas coisas. Então são tudo obras da lei, de acordo com o Talmud, de proibir você tocar de certas coisas no Shabat. Você não pode, por exemplo, pegar no fósforo hoje no Shabat, no isqueiro. Por quê? Porque se você apertar o isqueiro, você acendeu fogo. Mas que fogo é esse que você acendeu? Existe todo como é que eu posso dizer? Todo um processo para se acender fogo naquela época. Não é você pegar um isqueiro hoje e você transgredir o Shabat. Não é por isso que Yeshua fala, vocês estão transgredindo o mandamento de Deus pela vossa tradição. Vocês talvez não façam isso, podem fazer coisas piores. Eu não aperto o botão na minha casa, nós não ligamos nem a internet no sábado. Pode no judaísmo rabínico, tem um que se conhece como Goy Shabat, que é um estrangeiro que trabalha para os judeus no dia de sábado. Apertar a descarga, abrir a geladeira. Porque talvez se pegar fogo, não, isso aí foi o gentil que fez, não foi eu? Estão justamente dizendo que não estão acendendo fogo no Shabat, podem transgredir no mandamento da Bíblia que diz que não fará trabalhar o estrangeiro. Exatamente. Então Yeshua justamente foi contra essas coisas. Por quê? Porque no dia de sábado, o que Yeshua disse àquele homem que ele curou? Disse, toma a tua cama e anda. Porque segundo os rabinos naquela época, o cara não podia nem sair de casa. Existia uma lei em Israel naquela época, por exemplo no Shabat, que você não poderia carregar nada, levar nada. Por isso que ele pediu, né, para ele levantar, pegar o leite. Não disse não, deixa aí, depois tu volta a buscar. Não, levanta, toma teu leite e anda. Por quê? Porque ele estava indo contra justamente essa tradição, que não existe proibição de você, eu não pegar esse copo, é pesado, transgredir o Shabat. A questão do cuspiu também na terra, né? Fez lodo. Exatamente. Então por que ele fez isso? Por quê? Porque ele queria chamar a atenção desses rabinos de que isso não é lei da Torá. Havia uma lei também em Israel que dizia que se você tivesse com uma dor de cabeça, uma dor de dente, alguma dor forte no teu corpo, você não podia, ou seja, você ia ao médico, talvez o médico da comunidade, vamos supor que ele tivesse um anador naquela época. Aí ele não ia dar o anador inteiro, ele ia cortar um terço do anador, ia partir na metade, a metade ia partir outra metade, te dar um pedaço do anador, para não te curar totalmente. Porque segundo o Talmud, a lei oral, dizia que uma pessoa no Shabat não podia ficar curada totalmente. É por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas no Novo Testamento esperando o Shabat acabar, para que quando o Messias saísse da sinagoga, ele começasse a curar. Por quê? Porque ele estava na sinagoga, e não que ele não soubesse que tinha alguém lá fora. Porém, ele estava na sinagoga fazendo o que eles deviam fazer, guardando o Shabat. Porém, muitos ficavam lá fora esperando ele sair, para que quando ele saísse, ele curasse justamente as pessoas. Por quê? Porque havia uma lei que dizia que ninguém podia ser curado antes do Shabat findar. Então por isso que o Messias estava chamando a atenção desses fariseus quando disse a esse jovem, olha, toma a tua cama e anda. Então essas leis de Mokse, né, encontram-se dentro dessa interpretação, né, das obras da lei, de não tocar em Shabat. E em Colossenses capítulo 2, no versículo 21 e 22, é onde Paulo vai nos explicar sobre essa lei um pouquinho. Veja o que Paulo fala no versículo 21 de Colossenses 2. Não toques, não proves, não manuseis. Vocês não toques por quê? Porque era uma lei que dizia que você não podia tocar em certas coisas. Não aproves, não manuseis. Por quê? Porque estava proibido tocar em certos instrumentos. Né? Naquela época não se podia assim, ligar esse ventilador. Aí ele fala no verso 27. As quais coisas todas... 22. As quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Ou seja, Paulo aqui não está contra a lei de Moisés. Inclusive ele vai falar mais na frente, que a gente não vai ler, ele fala que essas coisas têm alguma aparência de justiça. Tem alguma aparência que você está... que eu lavei a mão de manhã com leite latiadai e eu agora estou puro. Não, isso não vai te livrar da Yetzirah. E Yeshua criticou, né? Exatamente. Hipocrisia, né? Você vai continuar sendo perverso do mesmo jeito, porque o que muda o nosso comportamento é a lei. Por isso que Davi fala que a lei do Eterno é perfeita e refrigera a alma. E essa palavra refrigera não é refrigerar de... refrigera, minha alma ficou regozijada. A palavra refrigera em hebraico é a palavra techuvá. Que a lei do Senhor é perfeita e faz a alma retornar. Retornar o quê? Pois a Torá. Obedecer. Exatamente, não é que refrigera que estava... que eu estou cansado, hein? Que agora me refrigerei. Veja como é importante a gente conhecer um pouquinho do hebraico. Porque refrigera na palavra hebraica tem a ver com o verbo chuve, de você de ter chuvá, de regressar.
Então Paulo aqui está contra essas leis de Muxê. Paulo está falando aqui da lei oral, que proibia de tocar certas coisas, né, no dia de Shabat. E também nós temos a lei de Maasim, que significa obras que são precedentes rabínicos, que se converteram também em lei para Israel. Tem as takanotes, né? O que significa takanote? Takanote significa cerca, significa proteção. A cerca que criaram em um sentido, os rabinos começaram com essas leis com a boa intenção de não fazer o povo transgredir os mandamentos. Não teve nenhum problema eles criarem a lei de takanote, de fazer cerca. O problema é que chegou um decorrer da história que essas cercas começaram a ficar igual à Torá e depois superou a Torá. Na verdade, começou a ter um status muito maior do que a Torá, ou seja, mais importância tem a lei oral do que a própria lei de Moisés. É por isso que Yeshua foi contra. Yeshua não foi contra acerca de tacanota, de você colocar uma proteção aqui, ó, irmão. No sábado que vem, irmão, tá muito apertado aqui, a gente não vai ligar esse ventilador aqui não, tá, para não haver um problema, ou seja, é uma cerca de proteção. Aí chega um decorrer do tempo que eu digo, olha, gente, se quem ligar esse ventilador aqui no Shabat, ele tá nesse aperto aqui, vamos estar transgredindo a lei de Moisés. Porque pode de repente esse negócio aí voar, aí pega aqui em mim, me corta, eu tenho que ir no hospital, pronto, vou fazer o médico trabalhar, aí transgredir o Shabat. Ou seja, eu vou colocar isso por cima da lei de Moisés. Por isso que em Mateus capítulo 15, a gente vê esse exemplo de takanote, né? Que os discípulos não lavavam as mãos. Era uma cerca de proteção, em certo sentido era boa. Porém, se passou, por isso que Paulo fala, tem alguma aparência de justiça, porém, se não serve para quê? Para a satisfação e desejo da carne. Porém, na Torá não fala disso, de lavar as mãos, de lavar os pés, de orar com a cabeça balançando, que tem que citar uma bênção para me sentar, uma bênção para me levantar. Inclusive, cada manhã que o judeu se levanta, ele é lógico que tem que agradecer, mas o agradecimento deles é em base a essa tradição de Animodê. Eu te agradeço, Eterno, por ter devolvido a alma dentro de mim. Essa é uma oração que todos os judeus fazem de manhã cedo. Se chama Animodê, que é inclusive onde vem um término judeu, que tem a ver com gratidão. Nada demais você dizer de manhã cedo, obrigado, meu Deus, por me devolver a alma. O problema é você dizer que eu tenho que fazer essa mesma oração, porque senão eu vou estar pecando. Então, José é onde também ele fala justamente dessa confusão que existia na época do Novo Testamento, ok? Né, que os judeus haviam introduzido essas práticas, né, recebidas das tradições dos seus antepassados, e por isso também que os saduceus estavam rejeitando o Messias. E houve um momento, inclusive você vê que no capítulo 16 de Mateus, diz que os saduceus e fariseus se juntaram, que eram duas seitas do judaísmo que não se gostavam. Ou seja, tinha muito pensamento controverso entre um e outro. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Eles não criam nos profetas. Não criam nada disso, só criam na Torá e acabou-se. E aqui agora, por isso que eles estavam assim com Roma, porque eles achavam que não tinham consequência espiritual amanhã. Eles achavam que, ou seja, que você morreu, acabou. Porém, chega um momento em que eles se juntam com os fariseus para quê? Para justamente atacar o Messias. Por isso que eles também passaram a rejeitar o Messias. Por quê? Porque eles diziam que a gente tem que observar também essas leis escritas de Moisés com a interpretação deles. E naquela época, segundo Joséfo, diz que os ricos eles se inclinavam mais pelos saduceus. Os pobres, ou seja, a multidão gostava mais o povão gostava mais dos fariseus. Porém, os ricos, como é que chama? Aristocrata, gostavam mais dos saduceus. Por quê? Porque eles eram um povo de dinheiro. Por isso que quem mandava no dinheiro naquela época eram os saduceus. Estavam assim com Roma, em troca de cargo. Então tudo isso aqui está documentado no livro de Flávio Joséfo, ok? E vamos ler o último versículo de Romanos 3 para a gente encerrar, que é o versículo 20, que disse: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então todas essas obras da lei, ok, vai nos mostrar que a gente está muito mais pior ainda, que nós temos realmente transgredido o mandamento, e que nós temos, ou seja, que nós não temos feito o que Deus mandou que a gente fizesse, que a gente tem buscado um intermédio fora da palavra do Eterno, a gente não tem feito o que disse os profetas, e como disse o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, porém o seu coração está longe de mim, em vão me adora, seguindo preceitos que são mandamentos de homens. Então assim que vamos orar, para a gente agradecer, e no próximo estudo, já que a gente no estudo de hoje está sabendo que a religião não salva, ok?
que a interpretação também e os esforços humanos não nos salvam, então o que é que pode nos salvar? E Pedro quer falar o quê, Pedro? Queria complementar aqui também sobre a questão da terminologia letra, porque em muitos versos da Bíblia aparece a palavra letra. Por exemplo, eu vou falar um texto aqui que está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, que diz assim: o qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, como foi exposto aqui nos pergaminhos de Qumran, também essa terminologia de letra é praticamente a mesma coisa das obras da lei. Porque a letra, quando se fala aqui, é justamente a tradição de homens. Tem vários outros textos do apóstolo Paulo que ele se refere a esta letra. Então, quando nós ouvimos alguém dizendo que a letra está se referindo aos mandamentos do Eterno, a Torá, essa pessoa está errada. Porque quando Paulo fala letra, está se referindo às obras da lei também, como foi exposto aqui no livro de Romanos. Ok, então vamos orar e agradecer ao Eterno. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra, que é o único que nos instrui, o único que nos dá esperança e o único que pode nos salvar, Senhor. E eu te peço que tu nos encha de expectativas com os planos que tu tem desenhado para nos salvar e para acabar com todo orgulho, Senhor, para acabar com toda a soberba, com toda a jactância do ser humano, que pensa que pode fazer algo sem tua ajuda, Senhor. E eu te peço, Senhor, que uma vez mais tu nos surpreenda ao compreender qual é o único meio da salvação, qual é o único nome da salvação. Então, que quando a gente entendamos esse nome da salvação, nós possamos nos refugiar nele. E te pedimos isso em nome e pelos méritos do nosso Salvador Yeshua. Amém. El Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey. Con júbilo diré y gritaré a Sión, grande es en ti el Santo de Israel. Caminaremos en tu luz, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Te daré gracias, mi Señor,